Olá, sejam muito bem-vindos. Parem para pensar um pouquinho. O nosso mundo é, no fundo, um mundo de cidades, né? Elas estão por toda parte definindo como a gente vive, trabalha, se relaciona. Mas como é que a gente chegou até aqui? Vamos juntos mergulhar nessa história para entender como o dinheiro e o poder não só construíram, mas reinventaram completamente a ideia de cidade ao longo do tempo. Pois é, essa é uma pergunta essencial, né? As cidades parecem algo tão natural na nossa vida que fica até difícil imaginar uma época em que elas simplesmente não existiam ou, sei lá, eram quase irrelevantes. Mas para entender a cidade de hoje, a gente precisa fazer justamente isso, voltar lá atrás no tempo e descobrir que forças foram essas que deram o pontapé inicial para esses primeiros aglomerados urbanos. Então vamos lá. A nossa jornada começa bem nesse ponto de virada. A transição da vida em aldeias pequenininhas para algo muito, mas muito mais organizado e complexo. E olha, isso não aconteceu da noite para o dia, não. Foi um processo bem lento que dependeu de duas, eu diria, inovações revolucionárias para a sociedade humana. Para uma cidade sequer ter a chance de nascer, a humanidade precisava resolver dois problemões. Primeiro, o desafio da comida. Tinha que ter comida sobrando, sabe? Não só para os agricultores, mas para sustentar uma galera que ia fazer outras coisas. E segundo, o desafio da organização. Era preciso criar uma sociedade mais complexa, onde nem todo mundo precisasse passar o dia plantando e colhendo para poder comer. E essa história de ter comida sobrando, o tal do excedente alimentar, foi o que deu a partida em tudo. Pensa só, pela primeira vez na história, com técnicas agrícolas melhores, uma comunidade conseguia produzir mais do que precisava para sobreviver no dia a dia. E o que isso significou? Bom, significou que uma parte da população ficou livre para se dedicar a outras coisas, tipo artesanato, administrar o lugar, cuidar da religião ou até mesmo guerrear. Mas olha, só ter comida sobrando não resolvia tudo. A grande questão era, beleza, tem comida extra no campo. Como é que a gente leva isso para um centro urbano? A resposta, e aqui a gente se baseia no pensador Paul Singer, mostra um lado um pouco mais, digamos, sombrio da coisa. Foi preciso criar uma estrutura de dominação. Uma sociedade dividida em classes se tornou na prática necessária para organizar e muitas vezes forçar que essa riqueza saísse do campo e fosse para a cidade. E é exatamente isso que nos leva a entender qual era a verdadeira cara das primeiras cidades. Elas não surgiram como grandes feiras ou centros de comércio, como a gente talvez imagine. Não, a função principal delas era outra, bem diferente. Era concentrar o poder. Poder político, militar e religioso. Tudo num lugar só. Bem no coração da cidade antiga, o que a gente encontrava era o poder. A figura do rei, que muitas vezes era uma evolução daquele antigo caçador que protegia a aldeia, virou a grande força que centralizava tudo. A cidade, então, funcionava como uma ferramenta, uma base de operações para controlar o território, cobrar os impostos, lembra daquela comida extra? E administrar o império. Resumindo, era um grande centro de consumo e não de produção. Aí a história dá um salto. Com a queda do Império Romano, a Europa passa por uma transformação assim radical. Aquela rede complexa de cidades que os romanos tinham construído simplesmente desmoronou. A sociedade mergulhou num período longuíssimo onde a vida era basicamente rural. Dá para dizer que a vida urbana entrou numa espécie de hibernação. Durante toda a era feudal, as cidades ou encolheram drasticamente ou simplesmente sumiram do mapa. A maioria dos lugares onde as pessoas viviam juntas eram pequenos burgos fortificados, ou então centros administrativos da igreja. Lugares com quase nada de vida comercial. O sistema feudal se baseava na terra, na autossuficiência. Cada feudo produzia o que precisava, então o comércio despencou, e com ele a importância dos centros urbanos. Por séculos, a Europa foi um continente de castelos e vilarejos, e não de cidades cheias de vida. Só que essa hibernação não ia durar para sempre, né? Uma nova força econômica começou a dar as caras, bem devagarinho, reativando o comércio e adivinha, junto com o comércio, a vida nas cidades voltou a pulsar. Esse foi o comecinho de uma transformação gigantesca, uma que, no fim das contas, ia dar forma para o nosso mundo moderno. Tem uma expressão medieval alemã que diz: o ar da cidade é o ar da liberdade. E ela captura perfeitamente o espírito daquela época. Pensa na situação. Para os servos, que estavam presos à terra no sistema feudal, as cidades que estavam ressurgindo eram uma chance única de ter autonomia, de ter novas oportunidades. Ir para a cidade era literalmente buscar a liberdade. E é aqui que acontece uma mudança fundamental. A própria lógica do dinheiro se transforma. Antes, no comércio antigo, a ideia era simples. Você tinha uma mercadoria,
vendia para conseguir dinheiro e com esse dinheiro comprava outra mercadoria que precisava. Agora, com o capitalismo começando a nascer, a lógica é outra. Você tem dinheiro, usa ele para comprar uma mercadoria e vende essa mercadoria por mais dinheiro do que pagou. O objetivo passou a ser usar o dinheiro para gerar mais dinheiro, e essa busca sem fim por acumulação virou um novo motor da economia das cidades. Essa é a virada de chave. A cidade, que antes era basicamente um lugar onde uma elite política consumia o excedente vindo do campo, agora se transforma num motor de produção e de acumulação de capital. A função dela muda completamente, de um centro de dominação para um centro de geração de riqueza. E agora a gente entra na transformação mais dramática, mais explosiva de todas: a Revolução Industrial. Se a cidade do comércio tinha acendido de novo a chama da vida urbana, a indústria transformou essa chama num incêndio. Um incêndio que se espalhou pelo mundo e criou o que a gente conhece como a metrópole moderna. Olha só os números de Manchester na Inglaterra, por exemplo. Em 1750, era uma cidadezinha. Em 1900, só 150 anos depois, o que é um piscar de olhos na história, já era uma metrópole industrial gigante. Cidades inteiras simplesmente explodiram de tamanho em muito pouco tempo. E o motor por trás disso tudo? Uma única força: a fábrica. Só que esse crescimento explosivo, totalmente sem planejamento, teve um preço. E um preço bem alto. A cidade industrial nasceu do mais puro caos. E os problemas que surgiram naquela época são, na verdade, os avós dos desafios urbanos que a gente enfrenta até hoje. Esse relato do Friedrich Engels sobre Manchester dá uma ideia bem crua de como eram as condições de vida. A cidade industrial era um lugar de gente amontoada, de poluição, de miséria para a nova classe de trabalhadores, que viviam em bairros sem a menor condição, sem infraestrutura nenhuma. Esse é o legado, sabe? O crescimento foi tão rápido e tão focado só na lógica do lucro que as necessidades mais básicas das pessoas foram completamente ignoradas. O resultado? Uma crise urbana como nunca se tinha visto, marcada pela separação no espaço. Ricos e pobres vivendo em mundos totalmente diferentes, mas dentro da mesma cidade. E aí vem a ironia da história. O caos gerado por esse capitalismo industrial se tornou tão, mas tão insustentável, a gente está falando de epidemias como a cólera se espalhando por todo lado, que forçou uma mudança. O Estado foi obrigado a intervir. E foi aí que surgiram as estruturas que hoje a gente acha essenciais para qualquer cidade. Rede de esgoto, regras para construção, transporte público e os primeiros passos do planejamento urbano moderno. E foi assim então que a cidade que a gente conhece hoje foi forjada. Literalmente no fogo da indústria. Ela nasceu lá atrás, com o poder antigo, renasceu com a força do comércio e explodiu com a chegada da fábrica. A pergunta que fica no ar é: se o capital industrial construiu a metrópole que a gente herdou, que forças agora, nesse exato momento, estão moldando as cidades do nosso futuro?